Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Igor de Física na área. Bom, estou aqui no site PET Colorado, certo? Para fazer uma simulação de associação de resistores em série com vocês, ok? Então vamos dar início à nossa construção do circuito. Então vou precisar de três resistores. Vamos fazer um circuito com três resistores. Três resistores associados em série. Certo? Já tenho três resistores. Agora os condutores para interligar cada um. Certo? Mais um pouquinho aqui. Mais outro aqui embaixo. Fazer um desenho bem bonito. Lindo, maravilhoso. Vamos ter uma chavinha também daqui a pouco. Mais um pedacinho aqui, o interruptor. A nossa bateria. Pode ser aqui mesmo. E agora mais um aqui. Beleza. Está construído o nosso circuito em série. Perceba o seguinte, por que ele está em série? Porque é um resistor ligado na sequência do outro, né? Sai de um terminalzinho, já vai para o outro, para o próximo e para o próximo, e retornando aqui novamente na fonte, que é a nossa bateria. Bom, gente, ó, o site é muito da hora, porque eu posso alterar os valores de resistência de cada resistor, certo? Eu posso alterar a tensão elétrica da minha bateria, no caso essa pilha aqui. Aí depois eu posso medir depois a tensão elétrica com o meu voltímetro. Eu posso medir a corrente elétrica com o meu amperímetro. Eu posso escolher qual sentido da corrente elétrica eu quero ver. O sentido real, que é o sentido do movimento dos elétrons, ou o sentido convencional, que é o contrário, que sai do positivo e vai para o negativo. Depois as etiquetas, né? E os valores, no qual você já está vendo aqui, ó, certo? Os valores numéricos de cada de resistência, de tensão elétrica e também já de corrente elétrica que a gente vai medir. Então, para o nosso início aqui, eu vou alterar aqui, deixar com 60 volts. Então, eu estou aqui na minha pilha, né? Ó, selecionar ela. Vou alterar aqui para 60 volts. Para as nossas contas ficar um cálculo mais da hora, sem o número com muita vírgula. Então, vamos alterar, diminuir um pouquinho, arredondar, colar no 60. Opa, passou. 60 volts. Então, eu tenho três resistores em série, ligado a uma pilha, né, no caso, a nossa bateria aí representando 60 volts, e a nossa chavinha aí está aberta. Olhe o que vai acontecer na hora que eu fechar a chave. Vocês estão vendo o sentido convencional. É o sentido que sai do polo positivo, certo? Percorre todo o circuito e volta para o polo negativo. Se eu trocar aqui, ó, para sentido do movimento das cargas elétricas, os elétrons, as cargas elétricas negativas, perceba que ocorre o contrário. Esse aqui é o sentido real, né, do movimento de cargas elétricas neste circuito. Mas vamos deixar o sentido convencional, que o pessoal está mais acostumado com este aqui mesmo. Beleza? Bom, gente, olha só. Eu sei que eu tenho 60 volts que está saindo da minha fonte, certo? A minha fonte aqui tem 60 volts. Perceba o seguinte, uma coisa bem simples que dá para ver no próprio desenho. Essas setinhas vermelhas aqui, ó, é o sentido da corrente, né? Representando a corrente elétrica aí, ó. Perceba que a mesma quantidade que está passando no primeiro resistor passa pelo segundo, passa pelo terceiro, volta, né, fechando o circuito aí na minha pilha aqui na minha bateria. Então, parece que a corrente elétrica não teve nenhuma divisão. Mas vamos constatar isso aí, ó. Então eu vou pegar agora o meu amperímetro, certo? Trazer ele aqui do lado e vou medir a corrente elétrica que está saindo aqui, ó. Bom, o valor 2 amperes, beleza? Então, logo saindo da pilha, tem o valor de corrente 2 amperes. Vou colocar um pouco mais para cima, também 2 amperes. Vou colocar entre esses dois primeiros resistores aqui da direita,
2 amperes também. Entre os dois, né, da esquerda, 2 amperes também. E aqui no final, retornando já para a bateria ou a pilha, 2 amperes. O que a gente conclui disso aí? Em associação em série, a corrente elétrica é igual para todos. Então, a corrente elétrica que sai dessa fonte, certo? É igual no primeiro resistor, no segundo resistor, no terceiro resistor e assim por diante. Quantos resistores tiver, né, aí em série. Então, se tiver 4 resistores em série, a corrente será igual nos 4. Mas será que a tensão elétrica vai ser a mesma? Então, vamos medir aí a nossa tensão elétrica. Então, vamos ligar aqui. Primeiro, vamos verificar, né, se realmente a tensão elétrica está dando o valor 60 volts. Opa, inverti aqui. Então, vamos colocar o fiozinho no lugar certo. Aí, 60 positivo, realmente. Então, na minha bateria, na minha pilha, tenho 60 volts. Agora, será que vai dar 60 volts nesse primeiro resistor aqui da direita? Então, vamos lá. Vamos medir aqui, então, para ver o que ocorre. Pessoal, 20. Não deu 60. Então, mas guarde esse valor, 20 volts. Vou colocar aqui também. 20 volts. E aqui também 20 volts. Como os resistores são iguais, uma das coisas que vocês vão perceber é que a tensão elétrica da minha fonte ela vai se dividir. Então, deu 20 volts nesse primeiro, deu 20 volts no segundo aqui, no meio, e 20 volts nesse da esquerda. Então, se eu somar as tensões, volta a ter o valor 60. Então, em associação em série, a tensão elétrica é dividida. Neste exemplo, ela está com o mesmo valor 20, 20, 20, porque são resistores de mesma resistência, 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms. Mas olha só, para provar isso que eu estou falando, ó, eu vou pegar só os dois da esquerda, deu 40, então quer dizer, esse mais esse deu 40 volts. Se eu pegar esse último aqui, ó, os 3 resistores agora, 60 volts, quer dizer, 20 do primeiro, 20 aqui do meio e mais 20 volts do resistor da esquerda. Quer dizer, quando eu tiver uma associação em série, a corrente elétrica é igual para todos, a gente já viu, medindo aqui pelo amperímetro, e a tensão elétrica é dividida, certo? Né? Tal que, se você somar a tensão elétrica em cada um, você vai obter o valor da tensão elétrica final, que é igual à tensão da fonte, certo? Vou desligar um pouquinho aqui, beleza? Né? Abri o circuito, desliguei a minha chave e vou alterar os valores. Olha só, vou alterar o valor do resistor. Esse aqui eu vou deixar com 5. Opa, vamos. 5 ohms. E do meio eu vou deixar o valor 10 mesmo. E o da esquerda, da direita, com 15. Certo? 15 ohms. E vamos ver o que vai acontecer. Ok, vamos fechar a chavinha. E novamente eu tenho a corrente elétrica fluindo pelo meu circuito. Vamos trazer o amperímetro novamente. Pessoal, observe que a soma dos resistores não alterou, tá? Então eu tenho 15 mais 10 mais 5, certo? Eu tenho o valor 30. E antes eu também tinha 30, 10 mais 10 mais 10. Então, teoricamente, eu tenho que ter o mesmo valor de corrente. Então, vamos lá, ó. A mesma corrente que eu tive aquela hora, 2 amperes. Posso medir aqui em cima também 2 amperes. Se eu medir aqui entre os dois da direita, 2 amperes, 2 amperes e 2 amperes chegando de volta na minha bateria, certo? Ou seja, gente, ó, eu alterei os resistores, só não alterei a soma deles. Mas em cada um, não importa se ele tem resistência diferente,
a corrente elétrica no circuito em série permaneceu a mesma, certo? A corrente é igual no primeiro resistor aqui da direita, é igual a corrente elétrica no resistor do meio, que é igual à corrente elétrica no resistor da esquerda, ok? Vamos ver o que vai acontecer agora com a tensão elétrica. Será que é verdade aquilo que eu falei, que a tensão se divide? Vamos lá. Então, olha só. Aqui eu tenho uma tensão de 30 volts. No resistor do meio, eu tenho uma tensão de 20 volts. Então, 30 mais 20 já deu 50. E por último aqui, certo? Mais 10. Então, 30 mais 20 mais 10, eu volto a ter o valor 60. Note que em associação em série de resistores, a tensão elétrica em cada um deles, se eu somar, eu tenho a tensão elétrica resultante aqui, que é a final, certo? Igual aqui da minha fonte, 60 volts, que está na minha pilha. Então, em série, a tensão elétrica é dividida, ok? Voltemos aqui. Pessoal, vamos abrir a chavinha novamente e observar alguma coisa meio não, super importante, beleza? Vou ligar aqui esse resistor aqui, vou excluir o último aqui, vou ligar aqui também. Só que agora eu vou alterar esse valor aqui. A soma deles estava dando 30, e eu vou colocar um único resistor apenas para dar o valor final 30, certo? Ok. Ligando novamente, vamos medir a corrente elétrica. Olha só o que vai acontecer. 2 amperes antes, 2 amperes depois do resistor, 2 amperes depois que chegando na pilha, e 2 amperes também quando está saindo da pilha. Traduzindo, gente, ó, por que eu coloquei esse valor 30? Porque em série, né, o resistor equivalente é a soma deles, certo? Então, se você tem uma associação de resistores em série, você soma todos os resistores, certo? Soma a resistência elétrica de cada um e você vai obter a resistência elétrica resultante ou a equivalente. No caso aqui, ó, seria 30, que era o 10 mais 10 mais 10 da primeira associação. Mas se eu somasse também da segunda associação, que eu mudei os valores, que era 5 mais 10 mais 15, também dá os 30. Aí eu troquei os 3 por um único resistor de 30 ohms e continuou dando o mesmo valor de corrente elétrica. Então, só para a gente revisar e, né, guardar bem, em série, a corrente elétrica é igual em todos os resistores. Em série, a tensão elétrica, né, é dividida entre eles, não de forma igual, somente se tiver resistor, né, se os resistores forem com a mesma resistência elétrica. Ou seja, a soma das tensões elétricas, né, do cada resistor é igual à minha tensão elétrica que sai lá da bateria da minha pilha, ok? Abraço a todos aí, galera.